noite, amigos do programa Pauta Livre Especial. É desse sábado, 23 de setembro de 2023. Muita chuva na nossa região, o que é preocupante porque já temos uma quantidade imensa de flagelados e muitas pessoas ainda se tornarão flageladas, principalmente aqui na grande Porto Alegre, onde fica o estuário do Guaíba. Mas a razão principal é também que problemas nós tivemos anteriormente em nossas lives, que nós transmitimos sempre pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, e agora estamos aqui novamente para ver se temos alguma explicação técnica. Faremos aos moldes dos nossos já tradicionais programas das segundas, quartas e sextas, sempre das 21 às 22 horas. Mas você, se estiver assistindo conosco, eu peço que participem, curtam, compartilhem o nosso programa, porque vocês, nossos espectadores tradicionais, sempre estão conosco, até para sabermos como está se portando a nossa live. Mas claro que teremos muitas informações durante a nossa programação. Por exemplo, que temporal de granizo atingem cidades do sul, lá no Rio Grande, no nosso estado, e provocam danos. Inclusive um amigo nosso, o Coronel Nelson, diz que está lá em Bagé, diz que lá já não tem telhas para fornecer e lonas, está quase terminando o estoque diante da grande quantidade de granizos caídos naquela região. Aqui nós temos chuvas intensas, mas o granizo, por enquanto, ainda não temos aqui, pelo menos aqui na nossa região da grande Porto Alegre. Mas o clima está muito quente, falando em Porto Alegre, ali na Zona Norte, principalmente no bairro Mário Quintana, onde está havendo uma desavença entre facções, e a população ordeira sofre com tudo isso. Por exemplo, quinta-feira, 2 mortes aconteceram no intervalo, em lugares diferentes, e no intervalo de 2 horas. Tudo consequência do tráfico, é guerra do tráfico. Mas a brigada está agindo forte. Por exemplo, ontem, uma operação conjunta entre a brigada e a Polícia Civil prenderam 28 criminosos ali naquela região da Zona Norte, além de armamentos e drogas. Também aqui na nossa região, partes do Guaíba e Eldorado do Sul seguem alagadas devido às enchentes. Também que a justiça condena pai e madrasta de Bernardo Boldrini por tortura e abandono. São decisões que estão acontecendo ainda da justiça. O dólar também encerra a semana cotado em R$ 4,93. Porto Alegre também supera o número de casos de dengue de todo o ano passado. E o pessoal não se preocupa muito ou não toma precauções, tirando aquelas fontes que pode acontecer do mosquito da dengue, que é o causador desta doença. Também foi derrubado o marco temporal, foi um ato de justiça. Quem diz isso é a Marina Silva. Mas o que essa ministra está sendo insignificante no governo, uma vez que as queimadas que ela tanto preza na Amazônia estão batendo todos os recordes que possam acontecer.
também que continuam as investigações da polícia de São Paulo sobre a morte daquela campeã olímpica, a Valelka. O nome é meio estranho. E nós estamos acompanhando tudo isso. Por exemplo, criminosos, eles arrombam um posto de saúde para furtar a TV. É ali no bairro Humaitá, também zona norte de Porto Alegre. O crime está proliferando. Também os bombeiros fazem buscas a um jovem desaparecido em Eldorado do Sul. Proprietário de um posto de combustível, ele foi morto por assaltantes. Isso aconteceu em Ibirapuitã, aqui no nosso Rio Grande do Sul. Também aquelas pessoas que malham o ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua sendo um mito, é um exemplo de uma dupla que foi fazer um show. Zé Henrique e Gabriel. Eles disseram que tem quase que 30 anos de carreira, mas o show foi em Barra do Garça, lá no Mato Grosso. Como sabem, é um estado bolsonarista. E eles se diziam apoiadores do Lula e criticavam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não tinha mais que 10 pessoas, e essas pessoas eram tão somente alguns familiares que eles eram dali da terra. Então não teve público. Eles alegam que talvez soubesse o motivo, mas eles acham que foi pouca a divulgação. Também que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ofereceu um jantar a 30 líderes e o presidente do Brasil não foi convidado. Finalmente a OAB está se rebelando. Eles estão contestando o julgamento em plenário virtual, ali solicitado pelo Alexandre de Moraes e apoiado e aceito pela presidente do Supremo, Rosa Weber, pois aí com esse não terá direito à defesa dos réus e o voto não precisa ser justificado. Acredito que eles queiram reverter essa situação, o que acho muito difícil. Também a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, recebeu uma comitiva da China e ela está afirmando uma parceria com o Partido Chinês, como sabem, é um partido comunista, para aprimorar a governança. Mas também uma crítica que ela fez, que gostaria, que não tinha fundamento de nós termos o Tribunal Superior Eleitoral, e logo foi contestada pelos ministros, mas ela mudou logo a sua versão, dizendo que deve ter sido mal interpretada, que não foi bem isso que ela quis dizer, né? A Ucrânia também tem usado tanques Leopard 2A6 de fabricação alemã, e esses tanques têm uma imensa vantagem sobre os tanques russos. Inclusive tem visão noturna, que pode avistar um alvo até 4 quilômetros de distância. A guerra lá continua bem acirrada. Aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro e que foram muito criticados, é o caso do jogador Neymar, que é um melhor craque da nossa seleção, o nosso camisa 10 atual, mas se diz apoiador do presidente Bolsonaro e tem aquela fortuna imensa, inclusive, lá no mundo árabe, para onde ele foi. Um exemplo também é o cantor Gustavo Lima, que sabidamente é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, e a sua fortuna e a sua vida cada vez melhor, mais mordomias. Ele comprou, nada menos, ele tem uma coleção de carro, como vocês todos sabem, que é um dos hobbies dele. Ele comprou um Rolls Royce Coleman, é um dos carros mais potentes do mundo,
e está avaliado em 13 milhões de reais. E existem tão somente 4 conversíveis exclusivos no mundo desse veículo. Parabéns, Gustavo Lima, tu mereces. A fortuna cresce cada vez mais. Aquela influencer que eles dizem é o modelo, a André Suraker, ela disse e botou nas suas redes sociais que está cada vez, fez um show ou um vídeo milionário, mas ela transando ou mantendo relações sexuais com um anão, dizendo, e vestida de Branca de Neve e um único anão. E o produtor desse vídeo é o seu filho. E eles não acham nada demais. E ela diz que está ganhando cada vez mais. É aquela que foi modelo, garota de programa, uma senhora casada, crente, e voltou novamente porque ela viu que este é o seu ideal. Inclusive o seu pai disse que ignora que ela seja vista como seu filho. Sua filha, digo. O Faustão baixou o hospital. Dizem que é para uma revisão normal da possibilidade ou não de uma rejeição do seu novo coração. Nós esperamos que seja tão somente isto. Também que foi preso em Porto Alegre um líder de facção. Foi lá na quinta-feira. Foi o Danny Boy. Estava num apartamento de luxo, zona norte de Porto Alegre. Era foragido há 2 anos. E diz que não ficava mais que 1 mês em cada local. Estava num condomínio de luxo. Dinheiro ele tem e bastante. Ontem também nós não pudemos, na sexta, não pudemos cumprimentar. Mas foi o dia do contador. E nós temos aí Almeida Contabilidade, aquele que nós indicamos. E ele representa a todos os contadores e nós o homenageamos pelo seu dia, que foi nessa sexta-feira, dia 22 de setembro. Um deputado petista, o Renato Freitas, ele já é conhecido, é aquele que liderou a invasão da igreja, foi excluído da vereança pela Câmara de Deputados, foi cassado, mas a Justiça o reintegrou. E agora ele lançou um novo projeto que é uma pérola. O projeto dele diz que presos em suas saidinhas tenham passe livre, ou seja, viagem grátis nos ônibus e inclusive seus familiares. É um projeto lançado. Vejam só o que é isto. Também ontem a Ucrânia fez um ataque à sede da frota russa no Mar Negro e foi em Sebastopol. E primeiro não haviam falado que havia mortos, mas agora nós tivemos a notícia de que houveram mortos sim, inclusive generais russos foram feridos. Agora anunciaram 9 mortos, a inteligência ucrânia que divulgou, 9 mortos e 16 feridos. Foi o QG da Marinha, foi lá na Crimeia. Também um empresário, o Marcos Soares Moreira, voltou a ser preso por xingar, ofender os ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, isso contrariou dos requisitos dele ter sido preso por aqueles atos do 8 de janeiro. Eles continuam presos, porque as regras são muito rigorosas. Essa liberdade é ilusória. Também não esqueçam que 1º de outubro teremos eleições de conselheiros tutelar. Embora que não seja uma presença obrigatória, mas escolha um candidato da sua região, porque
Eles é que serão responsáveis pelas nossas crianças. É uma eleição muito importante, embora muitas pessoas não dão esta valia. Aquele Elon Musk, aquele bilionário, um dos homens mais ricos do mundo, ele faz viagens de explorações espaciais. Foi criticado em discurso do presidente Lula, dizendo que por que não coloca esses fundos para terminar com a fome no mundo. Mas ele não esqueçam que isso aí também tem um explorar o espaço, as comunicações que nós temos que colocar, como ele colocou um satélite no espaço, que pode fazer com que nós tenhamos conhecimento, visão dos lugares mais remotos do mundo. E o presidente Lula diz por que ele não resolve o problema que 700 milhões de habitantes do mundo passam fome. Mas não esqueçam que só nessa viagem ele e sua comitiva a Nova York gastaram 7,3 milhões de reais. Mas ele retornou logo ao Brasil, dizendo que sente muitas dores e ele será submetido a uma cirurgia lá no 29 de setembro. E depois ele poderá andar até de andador. Mas ele vai manter seus contatos aí sim, onde deveria ser o tempo todo, no Palácio do Planalto. Mas inclusive os da esquerda não estão gostando, porque diz que a sua agenda vai ser manipulada e regulada pela primeira-dama, pela Janja. É muito preocupante até para os esquerdistas, né? Então, essas são as notícias do nosso preâmbulo. Agora sim, vamos interagir com os nossos amigos, que alguém já deve estar na nossa live, embora que ela seja num horário diferente, atípico e especial. O nosso boa noite, e é para lá que nós vamos. Agora sim, boa noite. O pessoal até se achou meio estranho, inclusive o nosso casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre, o Henrique e a Janei, que estavam conosco, diz que ficaram admirados porque não esperavam que nós estivéssemos com a programação. Mas aqui estamos nós, mais em teste, porque nos outros dias os nossos equipamentos estavam todos bons. No momento de começar as nossas lives, eles de um momento para o outro começaram a oscilar os sinais. Então, fazendo uma consulta ao nosso técnico, que é o Lucas Silveira, e não tinha uma explicação lógica para dar a ele. Então a nossa sugestão foi que nós tivéssemos um programa especial no dia de hoje, fazendo todos aos moldes das segundas, quartas e sextas, para que testássemos os equipamentos. E problemas não estamos vendo nenhum. Não oscilou, o nosso sinal está muito bom, internet bombando. Mas aí nós dissemos, então vamos fazer no mesmo horário que em outros dias. Talvez pudesse o horário dos últimos tempos ter interferido. Mas nem isso aconteceu. Então é por isso que público hoje nós quase nem teremos, mas tem um estilo diferente de dar as notícias, que vai ser um programa mais atrativo, e a gente tentará fazer uma hora de programa, embora que sem público, mas temos bastante notícias. Futebol, não temos aí em evidência só o jogo da Copa do Brasil, amanhã a final, em que nós veremos quem será o campeão da Copa do Brasil. Por isso, rodadas da Série A do Brasileirão não acontecerão. Então, na área do esporte, muito poucas informações se tem a dar para vocês. O Jorge Antônio até já disse que melou ou deu zebra no nosso Amador e o Varziano. Inclusive, a Liga Viamonense de Futebol, da qual ele participa lá do Martinica, levou até o último momento para suspender a rodada. A Lívia, também lá de Viamão, já havia suspenso,
também a Liga Canoense. Seria impossível, jogos amistosos não aconteceram. Então, no nosso amador e o varziano, realmente não teria condições de ter jogos. Então, agora só nos sujeitamos a assistir a esses jogos. Convocação hoje do Fernando Diniz para a seleção brasileira. A novidade foi o jogador Gerson do Flamengo. Mas realmente, no meu modo de ver, realmente ele é um grande jogador. E na última partida, por exemplo, o Flamengo não jogando nada e ele dando tudo que poderia. Então é um jogador que normalmente tem qualidade, foi para a Europa e voltou da Europa com a mesma qualidade, Gerson do Flamengo. Então que ele faça uma boa campanha, e o grande jogador que ele é indiscutível. Mas eu vou dar uma ida lá no Estúdio 1, só para demonstrar para vocês que nós temos, inclusive com estúdios virtuais, até para testar, que tem um peso maior na transmissão, e os nossos equipamentos estão correspondendo de uma maneira assim que é bom demais. Eu fico contente. Basta dizer que me deu um estresse, chegou a me provocar uma herpes labial. Até o meu filho disse, o Rodrigo, que entrou agora conosco, está assistindo o programa, até vendo se acontece algum problema, porque a razão seria dessa edição da live, seria para ver se acontecesse algum problema, mas está tudo legal. E chegou a me dar uma ansiedade, como se eu dependesse disso, mas quase que virou uma dependência. Claro que se não acontecesse essas lives, eu ficaria frustrado, principalmente por um problema, por razões técnicas. Se fosse por falta de público ou qualquer coisa, tudo bem, seria uma questão natural. Mas falta de condições técnicas, daí é lamentável. Mas, pelo que eu estou vendo, está tudo legal. O meu técnico também, o Lucas Silveira, ficou de estar assistindo o programa, essa live, por isso que a gente programou também, mesmo que seja num sábado, um feriado, que as pessoas têm outras atribuições, mas nós estamos aqui fazendo essa live. Claro que sempre seria bom se nós tivéssemos bastante pessoas interagindo, mas como foi um programa ministrado ou planejado no dia de hoje, sem muita divulgação, mesmo os nossos espectadores de rotina não participam do programa. Mas mesmo assim, posterior, a gente vai inserir ali na nossa página do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Então quem não assistir nesse momento, assistirá em outro momento. Os testes que a gente queria, mas a nossa sinopse está ampla de informações, e hoje eu achei uma maneira mais prática de dar as informações, que eu acho que fica muito mais legal, bem mais ilustrado o programa. Mas se alguém que estiver assistindo, se for espectador já nosso normal, tem aquele ok dizer que estão assistindo o nosso programa, não tem por que ficar na moita. Mas se vocês quiserem também dizer alguma coisa, comentar, nós estaremos aqui. Até o Henrique entrou hoje e nós comentamos, o Henrique da Silva e Silva, o capitão Henrique, o componente do Casal 20, que ele é esposo da Janei, também Zona Norte de Porto Alegre, e ele disse que, e nós recebemos lá no grupo, o Coronel Nelson, que também é da nossa turma CFS 1972, dizendo que estava em Bagé e que havia caído muito granizo. E aí, inclusive, foi edição do Jornal Nacional, a quantidade inédita de granizo que no nosso Rio Grande abateu, principalmente, que foi divulgado na cidade de Bagé. Então nós brincamos, e até eu coloquei lá no grupo esse vídeo que eu recebi. Mas é isso aí. O Diego também, meu filho que está assistindo, diz assim, está indo tudo certo, com certeza, é coisa muito boa. E o Jorge Antônio disse assim, ó, que eu já havia respondido, né? Mais uma vez a chuva interferindo na rodada do final de semana no mundo da bola amadora. O Jorge Antônio é o nosso emissário, que antes era dos Guerreiros Chavante, lá da Vila Elza, e agora ele é do Martinique, e ele está sempre atento conosco. O nosso
também com o irmão de divulgação, que é a Esperança Tavares, Alexandre Marques. Ele está ciente de que nós teríamos a nossa live, mas ele tem dificuldades da internet, uma vez que ele está lá em Cidreira e ele não tem a internet normal, é uma dificuldade imensa. Ele havia nos dito que sabia da existência do programa, talvez ele não conseguisse interagir conosco. O Betão, lá de Mariluz é o Alberi Nascimento Cardoso, que deve estar contente com o seu Grêmio aí, como o Jorge Antônio, o Capitão Henrique, a Janei, todos os gremistas estão contentes. Os colorados, tipo eu, o Digo, que é o meu filho que está aí conosco, nós não estamos contentes porque mais uma vez o Inter foi derrotado, 12ª colocação, o que fica perigoso, mas está se poupando para a semana próxima, que não será nada fácil a Libertadores. Mas eu vou dar uma passada no Estúdio 2 novamente para dar algumas notícias que nós temos aqui para transmitir para vocês. Por exemplo, agora, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, cassou ou não aceitou o recurso do presidente Jair Bolsonaro e ele continua inelegível. Mas também, simultaneamente, por unanimidade, Dilma Rousseff, aquela ex-presidente que foi cassada, manteve os seus direitos políticos, mas lá no TSE, aquele que a Gleisi Hoffmann disse que foi editada, mas a locução dela teve início, meio e fim, não teve nada de edição, que o Tribunal Superior não deveria existir, o conceito dela, mas é liderada pelo aquele juiz, o Benedito. Lá nós temos aqueles que já sabem que não são nada simpáticos ao presidente Bolsonaro e vice-versa, Alexandre de Moraes, o Benedito. Então, o Benedito é o relator, então já sabe o que seria o resultado, já era previsto. Também que o comandante do Exército ameaçou o ex-presidente Jair Bolsonaro com ordem de prisão. Diz que se ele se fizesse ou o ofendesse por qualquer razão. Também o presidente Biden, ele ofereceu um jantar a 30 autoridades, depois daquele encontro lá em Nova York. O presidente do Brasil, o presidente Lula, não foi convidado. E, inclusive, após ele se fazer o seu discurso, ele ignorou o presidente Lula e não deu o aperto de mão. Também notícia que preocupa: a nossa arrecadação federal cai pelo 3º mês consecutivo. Um ataque da Ucrânia lá em Sevastopol, que é na Crimeia, foi na sexta-feira. Esse ataque foi ao QG da base naval russa e teve mortos. Primeiro eu havia evitado dar essa notícia, mas teve mortos e feridos, inclusive generais. O Canadá promete 500 veículos de combate à Ucrânia. Ele fez essa oferta pessoalmente ao presidente Zelensky. A Itália vai cobrar 5.000 euros para imigrantes de países que não estão com risco de vida ou perigo aos homens, ou senão eles vão
para um centro de retenção. Eles estão recebendo uma quantidade imensa de imigrantes, principalmente da África. O presidente Lula, que lá na sua campanha, ele, quando candidato, ele dizia que banheiro unissex era questão de Satanás. E agora eles vão construir banheiros unissex nas escolas. A senadora Elisiane Gama, a relatora da CPMI, está pagando blogs ou imprensa do Maranhão para que divulguem feitos da sua pessoa, com verba do gabinete, ou seja, gabinete público. A denúncia de que um desses bloguistas ou divulgadores recebeu 40 mil reais dela, a relatora da CPMI. Sobre a lei do aborto, se você pegar um ovo ou tocar num ovo de tartaruga na praia, você poderá ser preso. Mas ali já é um embrião. Mas o embrião de uma mulher, que seria o aborto, esse é permitido. Pode matá-lo com certeza. É o que está sujeito a ser aprovado, a legalização da lei do aborto, que seria do Congresso Nacional. Mas quem está legislando é o Supremo Tribunal Federal. Uma notícia diferente, também estranha, que foi aprovado na Câmara de Vereadores, em Apodi. Isso aí é no Rio Grande do Norte. A possibilidade de um abate de cães de rua, uma análise por um veterinário e, se estiver em condições, para que ele seja abatido e posterior servido em creches e escolas do município. E aqueles que têm o consumo impróprio seriam enterrados. Isso aí em Apodi, lá no Rio Grande do Norte. Embora que o presidente Lula diga que os seus dados está falando da crise no Brasil, o superávit terminou, agora estamos com déficit. Mas mesmo assim, se você não sabia, agora vai saber. Estamos com 38 ministérios nessa nova gestão do presidente Lula. A Bahia, ela está com um reforço muito grande de policiais federais, ele se tornou o estado mais violento do Brasil. As armas de guerra estão proliferando. Um novo drone subaquático russo é capaz de permanecer no fundo do mar por 6 meses, esperando ordem de ataque. O presidente Lula, parece que a vida na prisão dele não foi muito dura, porque o carcereiro, o homem que foi carcereiro dele, o agente penitenciário Paulo Rocha Gonçalves Júnior, conhecido como Paulão, ele vai integrar a equipe especial de segurança do presidente Lula. Parece que a vida não foi tão ruim lá no Paraná. A Justiça do Trabalho multou a Uber em mais de R$1 bilhão por não assinar a carteira dos seus trabalhadores. Mas agradeçam isso
ao ministro do Trabalho, o Luiz Marinho. Ele já havia dito que os aplicativos seriam multados e que teriam que ter carteira assinada. Mas vai ganhar o quê? Que a Uber vai sair do Brasil e com isso milhares de desempregados. Isso aí, o que acontece? É o presidente Lula que está fazendo. Agradeçam a ele e também o seu ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho. Parece que ele está fazendo um retrabalho aos empregados. Mas também lembro a vocês que no 1º de outubro nós teremos eleições de conselheiros eleitoral. Conselheiros tutelar, mas eu já havia corrido na frente e dizendo que essa eleição não é obrigatória. Mas escolha um conselheiro da sua região e vá e vote nele. É o horário normal de eleição, 1º de outubro. Porque não esqueça, conselheiro tutelar é quem vai tratar das nossas crianças. E você não fizer uma escolha, vai deixar na mão de qualquer um que poderá ser eleito. Também uma crítica do presidente Lula, dizendo, por exemplo, o Elon Musk, que lançou até um satélite no espaço. Ele diz assim: por que eles não fazem essa exploração no espaço e não usam esse dinheiro para terminar com a fome que nós temos? 700 milhões de pessoas que passam fome, mas não sabe ele que essas empresas são privadas, não é com dinheiro público que fazem essas experiências, e graças a esses satélites é que nós chegamos em locais remotos e inexploráveis pelo homem. Mas se ele pensasse tanto na fome no mundo, não gastaria o que gastou, 7 milhões e 300 mil só nessa comitiva que ele foi em Nova York. E pelo que se viu, ele foi aplaudido tão somente por essa comitiva. Ele levou políticos, levou o Fernando Haddad, por exemplo, Marina Silva, e inclusive os presidentes da Câmara e do Senado, que nem tem um bom relacionamento. Mas ele uniu, e eles foi um dos que aplaudiram veementemente, incentivados pela primeira-dama, pela Janja, que parece que é aquele que chama a torcida. Em Porto Alegre, nós já havíamos falado, primeiro no preâmbulo, o bairro Mário Quintana está em guerra, mas a polícia está bem ativa. Na quinta-feira, consequência dessa guerra, nós tivemos 2 mortes em um intervalo, em locais diferentes, um intervalo de 2 horas, e um está em estado grave no Hospital Cristo Redentor de Porto Alegre. Foram apreendidas muitas armas e drogas. Nesse caso, drogas não era tão... É a guerra, o combate, e a população ordeira é quem sofre com isso. Um empresário, o nome dele, Marcos Soares Moreira, voltou a ser preso por xingar ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo disseram, ele contrariou as cláusulas de ter sido posto em liberdade, que é não usar as redes sociais e não fazer críticas às autoridades. Determinação de Alexandre de Moraes, voltou a ser preso. Se você não sabia, agora vai saber. Distrito Federal é a unidade da federação com mais pessoas em situação de rua. Falando de presentes do presidente Bolsonaro, que o TCU está cobrando, um estudo diz que Lula recebeu 1.150 presentes, inclusive um violão daquele grande artista, o Coldplay.
quase um mês de prazo e só 12 estados emitem a nova carteira de identidade que foi lançada. Fato lamentável, morreu ontem o cão, o Tyron. Ele tinha 5 anos de idade e ele foi um dos cachorros que ajudava nas vítimas do ciclone do Rio Grande do Sul. Ele morreu por ter sofrido um acidente em Bom Retiro do Sul. Ele pertencia aos bombeiros do Mato Grosso. Então, no dia de ontem, morreu esse cão que era de grande valia ao serviço dos bombeiros. Alô, Brad Pitt, Marina Silva. As queimadas aumentaram na Amazônia e a imprensa diz que é culpa do calor extremo. Como é bom ser apoiado pela imprensa. Agora é o calor intenso. No tempo do Jair Bolsonaro, nada disso. Ele era combatido em todos os sentidos e por todas as suas ações. Você não sabia? Cultura e informação também é conosco. A Índia é o país mais populoso do mundo. Sabe qual a população? 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É um país que, embora seja uma potência, é um país muito pobre. Por que tem ojeriza do ministro Zema, o governador Zema de Minas Gerais, o ministro Flávio Dino, o presidente Lula? Sabe o que ele disse em público? Que a gestão do presidente Bolsonaro era muito melhor do que a de Lula. O presidente Lula tentou imitar o presidente Jair Bolsonaro, fazendo live, inclusive nos órgãos públicos, né? Pago pelo nosso dinheiro público, mas ele achou melhor cancelar as suas lives. Parece que não estava sendo muito bem recebida pelo seu público. A Folha de São Paulo, aquele jornal que sabidamente é da esquerda, muito malhava o presidente Jair Bolsonaro, demitiu um dos seus maiores guerreiros petistas, esquerdistas e que tinham ódio do presidente Jair Bolsonaro. Reinaldo Azevedo, militante do PT. E ele foi demitido do jornal de esquerda, Folha de São Paulo. Numa reunião com o Supremo Tribunal Federal, Dom Ricardo, representante da CNBB, deu uma aula a todos os ministros sobre a possibilidade de aprovar a lei do aborto. E principalmente se dirigindo a ainda presidente do Supremo, Rosa Weber. Ela aprova a lei do aborto, né? Que descriminalize o aborto. E ele, dando esta aula, ele se dirigia principalmente a ela. E agora sim, algumas notícias nós demos, estamos quase ao término do programa. Eu vou dar uma passada lá no Estúdio 1, mas nós não temos mais espectadores. Só o meu filho Digo que está vendo como é que está saindo a live. O Jorge Antônio também agradecendo e nos dando uma boa noite. Claro que hoje nós não esperávamos que viesse aquele pessoal que não tinha conhecimento da nossa live. Mas ela ficará inserida no nosso canal e o que importa era o teste que nós
pensamos que poderia ter algum problema, mas os problemas foram sanados. Graças a Deus, tudo sopra a nosso favor, embora que nessa noite o dia foi chuvoso até uma parte, mas agora parou. Mas o calor, 22 graus a essa hora, e hoje entrou a primavera, essa estação das flores, mas aquelas pessoas que têm problema de asma, bronquite, o pólen é um veneno, tem que ter muito resguardo e muito cuidado. Mas isso a gente tira de letra. Agora sim, retorno aqui ao Estúdio 2, inevitavelmente dar uma boa noite para vocês. O programa foi bom, embora que para teste, mas surtiu efeito, foi satisfatório. Eu fico muito agradecido. O meu boa noite. Aí sim, na segunda-feira, o nosso Pauta Livre tradicional, às 21 horas, o nosso encontro, lá no dia 25. Aí sim, eu aguardo vocês, aquele nosso público fiel. O nosso muito obrigado, uma boa noite, e o nosso teste surtiu efeito, então mais satisfeito eu fiquei. Muito obrigado, Pauta Livre, que se despede nesse dia especial de sábado, 23 de setembro de 2023.